Olá, meu nome é Deise Maria e eu quero dizer que hoje é mais um dia de salvação na minha e na sua vida. E eu quero dizer que hoje eu estou aqui para falar a palavra de Deus que cura, salva, liberta, né? Abre os nossos olhos, enche o nosso coração com alegria, com paz, com felicidade. Esse é o Deus que nós conhecemos e que esse mundo não conhece. Mas a partir do momento que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a palavra e a libertação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir para a gente entender, conhecer o nosso Deus. Eu queria ler para vocês, mas é muito grande e eu vou falar um pedacinho só. O povo, depois que José do Egito morreu, entrou um outro faraó, que não era o faraó de José do Egito. E o que aconteceu? Esse faraó era muito mau, ele não fazia o que o outro faraó fazia em relação a José, porque o outro faraó gostava de José, trabalhava com José, dava todas as responsabilidades para José. Então, José era um homem muito amado, né? E José foi muito usado por Deus para ajudar o povo de Deus, para ajudar aos povos que estavam precisando, principalmente o povo de Deus. E ali José foi conhecido. Só que José um dia morreu e Faraó também. E entrou um outro faraó. Só que o povo de Deus começou a ser escravizado. Mas a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 1, ele diz assim, todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Jacó, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentavam muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha como o nosso povo cresceu. Só que esse povo cresceu e esse faraó novo que entrou depois, o faraó de José, ele era ruim, ele era mau, ele não gostava do povo de Deus. E ele começou a escravizar o povo de Deus. E o povo já não estava mais aguentando tanto lamento, tanta tristeza, tanta dor, tanta injustiça. E o nosso Deus é justo. Mas para que Deus exerça a justiça dele, nós precisamos pedir, crer. E foi o que o povo de Deus fez. Começou a clamar igual Lucas lá, capítulo 7, né? Lá no Novo Testamento, quando diz sobre aquela mulher que pedia lá um juiz que não conhecia Deus. E ele dá no final, ele fala assim: poxa, se esse juiz que não conhecia Deus atendeu aquela mulher, por que o nosso Deus não vai atender? Então o povo naquele sofrimento começou a pedir que Deus tirasse eles daquela situação. Só que as coisas de Deus não são com facilidade como a gente pensa. Primeiro, depende de fé, depende de altruísmo, depende de obediência e depende de perseverança, né? E aí o povo de Deus começou a orar e a pedir, e a clamar e a chorar e pedir, interceder, e assim começaram. E um dia Deus levantou um homem para que esse homem tirasse aquele povo do Egito. Essa história eu vou contar mais tarde, porque senão o tempo aqui não vai dar. O que eu quero dizer é que esse povo foi atendido por Deus e Deus usou a Moisés para levar aquele povo lá do Egito. Só que para Deus atender, a gente tem que passar por uma porção de obstáculos, né? Que essa terra que nos impõe, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E nós que somos de Deus, a gente não vai chegar até a face de Deus, até a terra prometida, simplesmente a gente tem que lutar, tem que conquistar. E nós não conquistamos nada, não conseguimos nada e não lutamos com a força do nosso braço. Tem que ser com a força do nosso Deus. E a força do nosso Deus só se manifesta através da nossa fé. E a fé sem atitude não é nada. Eu tenho fé no meu Deus, então eu vou fazer isso, eu vou orar a Deus. Ele me concedeu, mandou um homem para nos guiar até a terra prometida, tirar a gente desse sofrimento
e eu vou seguir os preceitos de Deus. E o povo foi. Só que encontrou o primeiro obstáculo. Primeiro, Faraó. Faraó não queria, Faraó fez de tudo, não conseguiu. E quando chegou num certo ponto, tinha o Mar Vermelho de frente para eles e tinha atrás Faraó e seus cavaleiros. E aí, como fazer? Aquele povo todo, aquela milhares de pessoas, não sei nem quantas, ia passando, tinha que passar por aquele mar e não iria conseguir. Era um mar, não era um rio, não era uma valinha, era um mar, o Mar Vermelho. Então, e atrás tinha Faraó. Então, era um caminho sem solução para o homem, para Moisés, para os filhos de Deus, para os homens e mulheres que clamavam, mas para o nosso Deus não. E Deus colocou ali Moisés para guiar aquele povo. E ele falou: Moisés, por que você está esperando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Ou seja, você encontrou um obstáculo, está com medo? Continue. O seu Deus é poderoso, o seu Deus é forte, ele não é mais forte. O seu Deus é forte, o seu Deus consegue. Você consegue através do seu Deus. O seu Deus não é por vistas, é por fé. O seu Deus não é por tamanho, é por fé. O seu Deus é poderoso. Se você achar que o gigante que tem à sua frente é maior do que o seu Deus, você vai parar. O soldado, quando vai para a guerra, ele pode até levar um tiro, ele pode se machucar, mas sempre tem um para ajudá-lo. Ou então ele mesmo às vezes consegue levantar, porque ele não pode ficar ali parado. Porque quem atirou nele, que viu que ele caiu, vai tentar segurar ele ali até destruir ele de uma vez. E assim essa guerra espiritual. Nós não temos uma guerra contra o homem, nós temos uma guerra contra o espírito mau, contra o diabo. E o diabo, ele não quer que nós vençamos. O diabo quer que nós perdamos a guerra. E nós não vamos perder essa guerra, porque nós temos um Deus. E a palavra de Deus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Na minha frente, na frente do povo, estava o Mar Vermelho. E atrás estava o exército de Faraó. Mas, em cima de tudo isso, estava o nosso Deus. E quando Moisés apontou o cajado, abriu-se o mar e o povo passou. E o povo de Faraó pensou que ia também entrar naquela bonança para destruir o povo. Mas a bênção era só para os homens e mulheres de Deus. E eles passaram. E esse foi o primeiro obstáculo. Então, qual é o obstáculo da sua vida? Eu não sei se é doença, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema familiar, eu não sei se é um problema espiritual. Eu só sei que todos são espirituais. Quando a gente é cristão, todos os nossos problemas são espirituais. A gente vive pela fé. O justo vive pela fé. Justo porque nós procuramos chegar à justiça de Deus. Na realidade, pela nossa carne, nós não somos justos. Mas pela fé que nós temos no nosso Deus, em obedecer, em prosseguir, em avançar, em não desistir, em ter um alvo, né? A gente vai seguir em frente e vai vencer. Eu nunca vi uma pessoa que cresce, que tivesse fé no Deus vivo e o seguisse e fosse persistente, perseverante e que não conseguisse vencer. Nós temos o exemplo de Davi, que era um homem pequeno, de baixa estatura, um homem que não era nem guerreiro. Ele não era guerreiro igual aos seus irmãos, ele não era guerreiro igual Saul, ele não era guerreiro igual os soldados lá da cidade. Mas ele falou: tu vens a mim com pau, com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que nós vamos. Então a gente não sofre, irmã Deise, a gente não perece muitas vezes, a gente não chora, mas isso não quer dizer que tem que parar. Se eu estiver na guerra, vamos falar
nessa guerra atual, se eu estiver nessa guerra, vamos dizer, eu estou lá na guerra lá da Ucrânia, né? Que é essa guerra que está passando agora. Vamos dizer que eu sou um soldado e eu caio no chão, mas eu ainda estou vivo. Eu vou fazer de tudo para levantar. Porque se eu ficar ali, o exército inimigo vai acabar comigo. Então, esse é o empecilho. Mas o que é a nossa fé? Persistir, continuar. E quando Deus quer uma coisa para a gente, que Ele vê que não tem jeito ali para nós, Ele manda o socorro. Ele sempre manda o socorro. Ele manda o refrigério, como Ele fez com o povo de Deus. Quando o povo saiu, que passou pelo Mar Vermelho, tinha a coluna de fogo e a nuvem. Aquilo era um refrigério, para o povo não se queimar do sol, para o povo não sofrer as tormentas do sol. E a coluna de fogo para esquentar também durante a noite e também para dar luz durante o dia. Então, o que eu quero dizer, o nosso Deus é poderoso. Nós não devemos recuar. Timóteo, ele fala que nós somos soldados. E o soldado não pode desistir. Só que o soldado aqui da terra usa os canhões, usa os caças, usa as armas, usa as armas de fogo, né, que eu não sei o nome direito. Mas a nossa arma é a nossa oração. A nossa arma é o nosso Deus. Daniel, quando estava ali orando 21 dias para que o povo de Israel fosse liberto, o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, que era o diabo, estava fazendo de tudo para que a oração de Daniel aparentemente não fosse respondida, mas ela já tinha sido respondida, só que o diabo não deixava. E o que Deus fez? Mandou Miguel para derrotar aquela força maligna, aquela potestade maligna. Então, Deus, Ele é maravilhoso, só que o tempo é dele, não é nosso. E outra coisa, quando eu falei, fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Você espera aquela coisa difícil, aquela coisa aparentemente terrível de conseguir, aquela coisa impossível aqui na terra. Mas você tem a certeza das coisas que se espera e a convicção de que aquilo vai mudar. E muda mesmo. Eu tenho muitos testemunhos para dar. Eu tenho muitas coisas na Bíblia para dar. Mas eu não sei se a internet ainda me dá mais de 15 minutos. Eu vou experimentar uma outra vez. Mas eu quero dizer, não desista. Siga em frente. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Olha o que diz aqui, no 2 Timóteo, o que diz? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a palavra de Deus, não é minha. Só que eu creio nessa palavra. Eu tenho 63 anos de idade. Desde 18 anos que eu luto para receber a minha salvação. E eu sei que quando o meu dia chegar, eu vou receber a minha salvação, com todo o problema
pode existir. Eu vou receber, porque a minha fé é única, a minha fé é só em Deus Pai Todo-Poderoso e o meu advogado, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que é em mim. Eu quero te dizer que hoje é mais um dia de salvação. Persista, não desista, em nome de Jesus. Inscreva-se no meu canal para que essa palavra possa ser distribuída em todo o mundo. É o meu desejo, mas o tempo é de Deus, não é meu. E eu agradeço essa oportunidade, desejando a todos vós a paz do Senhor, em nome de Jesus.